Eclesiastes 3, versículo 1 até o versículo número 8. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui, até o versículo 8. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há uma realidade na nossa vida que nós não podemos fugir. Há uma realidade na nossa vida que nós não podemos fugir. É a realidade que nos permite experimentar, todas as circunstâncias da nossa existência, sejam elas boas ou más, sejam elas alegres ou tristes, sejam elas vitoriosas ou atribuladas. É uma realidade, irmãos e irmãs, que nos limita. Essa realidade, ela não tem tempo ou não tem espaço para mudança. Ela segue o seu curso normal, ela segue sem detença. Essa realidade, ela é valiosa, na verdade ela é valiosíssima. Essa realidade, ela não volta e não volta atrás. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, que realidade é essa? Nós fizemos todas essas referências. É a realidade do tempo, meus irmãos, minhas irmãs. Quando nós olhamos para essa passagem de Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 8, nós percebemos que é justamente sobre o tempo que Salomão está a nos ensinar, que Salomão está a tratar nesse trecho que nós acabamos de ler. E se você perceber bem, se você considerar com atenção, há aqui no capítulo 3 de Eclesiastes uma mudança, e uma mudança sensível das palavras de Salomão ou das palavras do pregador. Conforme nós vimos nos estudos anteriores, Salomão ele estava tratando de possíveis fontes de satisfação e de alegria humana. E a gente viu Salomão trabalhar acerca da sabedoria, a gente viu Salomão trabalhar acerca do próprio trabalho, a gente viu Salomão considerar as posses, a gente viu Salomão considerar os prazeres, a gente viu Salomão considerar os vícios, e nós constatamos, a partir da conclusão do próprio Salomão, que nestas coisas nós não temos a verdadeira alegria, nós não temos a verdadeira satisfação. Inclusive, conforme nós estudamos no nosso último estudo, a gente considerou até a questão ou a realidade da morte. Então, tudo isso nós vimos nos momentos anteriores da consideração do livro de Eclesiastes. E agora, meus irmãos, e agora, minhas irmãs, o que é que Salomão vai nos ensinar? Do que é que ele vai tratar, pelo menos nesse trecho que nós acabamos de ler? Conforme nós vimos, ele vai trabalhar sobre o tempo. É por isso que ele abre o capítulo 3 e logo no início ele fala acerca do assunto, do tema central, que vai ser objeto das suas considerações. Olhem só o que ele nos diz aí em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, logo na abertura desse trecho. Salomão assim nos fala, abro aspas para o pregador: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa palavra tempo que Salomão usa aqui, meus irmãos, minhas irmãs, ela tem um sentido, ela tem um significado especial. Ela está relacionada às épocas, ela está relacionada às estações da nossa vida, onde tudo acontece, onde tudo ocorre. Não é o tempo preciso que nós temos agora, por exemplo. Hoje, agora melhor dizendo, se você olhar para o seu relógio, são exatamente 10 horas e 3 minutos da manhã. Não é esse tempo preciso que Salomão está fazendo referência aqui no versículo 1, não, mas tempo no sentido de estações, tempo no sentido de períodos nos quais acontecem todos os fatos relacionados à nossa vida e, por extensão, a toda a criação de Deus, a toda a criação do Senhor. Então, quando Salomão chega para nós e diz que há tempo determinado e que há propósito no tempo, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que Deus, ele é soberano. Ele está mostrando que Deus, ele é Senhor do tempo. Ele está mostrando que Deus é Senhor dos períodos que marcam a nossa vida, controlando conforme a sua vontade, com o propósito da sua glória, para que assim nós possamos perceber o senhorio absoluto que Deus, ele tem e tem sobre tudo, que Deus, ele tem e tem sobre todos, inclusive o nosso tempo. Não sei se vocês perceberam, mas nesse trecho que nós lemos, Eclesiastes 3, de 1 até o versículo 8, Salomão, ele lista 14 pares de situações vividas no tempo. 14 pares de situações vividas no tempo. E esses pares de situações que Salomão aqui destaca, que Salomão aqui faz menção, eles cobrem, pelo menos no sentido geral, todos os aspectos da nossa existência. É por isso que Salomão diz que há tempo de morrer, há tempo de nascer. É por isso que Salomão diz que há tempo de plantar, há tempo de colher. Então são 14 pares de situações que a gente vivencia, que a gente experimenta ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Então, quando Salomão, ele nos dá esse ensinamento, ele está mostrando que Deus, meus irmãos, que Deus, minhas irmãs, está no controle das cortinas do espetáculo da nossa vida. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo, minhas irmãs, que a gente vivencia, que a gente experimenta, que a gente está aqui a observar, tudo isto está sendo conduzido pela mão soberana, pela mão poderosa, pela mão bondosa do nosso Deus. Então, essa verdade jamais ela deve ser esquecida. Essa verdade jamais ela deve ser desconsiderada em relação à nossa vida. Estamos aqui nessa existência terrena, estamos aqui nessa realidade atual, vivenciando várias etapas, vivenciando vários ciclos, vivenciando várias estações na nossa vida, só que cada uma dessas coisas está sendo conduzida pela mão de Deus, pela mão do Senhor. Não existe acaso, não existe acaso. Infelizmente, esta é a concepção que muitas pessoas têm. Vão vivendo as suas vidas, como diz a música, deixando levar, pensando que existe uma força impessoal e que aí nós não temos certeza de tudo aquilo que vai se dar ou não na nossa vida. Não, nós temos certeza sim, que Deus está a nos conduzir. Não, nós temos certeza sim, que Deus está dirigindo as nossas vidas para o seu propósito e para a glória do seu santo e excelso nome. Assim, meus irmãos, assim, minhas irmãs, a partir desse ensino de Salomão, em Eclesiastes 3, de 1 até o versículo 8, a gente aprende que o tempo, esse período que nós passamos aqui nesta vida, cheio de etapas, cheio de estações, nos ensina algumas verdades, nos ensina algumas lições, pelo menos 3 verdades, pelo menos 3 lições. O nosso tempo aqui neste mundo, as nossas estações aqui nessa vida, nos ensina a bênção da criação de Deus, da criação do Senhor. Mas não só isso, as estações pelas quais nós passamos em nossa existência aqui nesse mundo, nos ensina a maldição da queda. E como queda eu estou me referindo ao pecado original, ao pecado de Adão lá no jardim do Éden. Mas não só isso,
A nossa existência aqui nesse mundo, marcada por várias estações, também nos ensina a esperança de redenção que nós aguardamos na pessoa de Cristo, que nós aguardamos na pessoa do nosso Redentor. Então, o que a gente consegue aprender, pelo menos no sentido geral, dessas palavras que nós temos aqui diante de nós, dessas palavras do sábio Salomão, é justamente isso. O tempo nos ensina lições. O tempo nos ensina verdades. Quer seja em relação à bênção de Deus na criação, quer seja em relação à maldição trazida pelo pecado, quer seja em relação à esperança de redenção que existe no coração do crente, que existe no coração do salvo. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que o tema da nossa aula, que o tema do nosso estudo na manhã de hoje é aprendendo com o tempo. Aprendendo com o tempo. E aqui eu queria seguir nesses 3 pontos que a gente acabou de mencionar. Eu queria destacar essas 3 verdades que nós acabamos de fazer menção, para que assim a gente possa ver o que é que de fato a gente aprende, para que assim a gente possa considerar as lições que o tempo, a nossa existência nesse mundo, nos mostra, nos ensina para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, vamos olhar aqui para esse texto, vamos seguir nessa sequência, vamos ver o que é que o tempo nos ensina, vamos ver quais são os aprendizados que a gente obtém no tempo para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual, para que a gente viva nesse mundo de maneira sábia e cumpra com os propósitos santos de Deus em relação às nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o tempo nos faz sentir a bênção da criação. Em primeiro lugar, o nosso tempo, ele nos faz sentir a bênção da criação. O tempo nos faz sentir a bênção da criação. Veja aí o que Salomão nos ensina no versículo 2, Eclesiastes, capítulo 3, somente o verso 2. Somente o verso 2. Ele diz o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de arrancar o que se plantou. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós observamos aqui, minhas irmãs? Salomão nos mostrando, Salomão nos ensinando que no tempo, nas nossas estações aqui nesta vida, nós percebemos a bondade, a benignidade de Deus em relação à sua criação. Eis o resumo da interpretação desse verso. Eis o resumo da interpretação desta passagem. Ou seja, Salomão nos mostra, Salomão nos ensina que no nosso tempo, na nossa existência aqui neste mundo, nós aprendemos, nós percebemos a bondade e a benignidade de Deus em relação à sua criação. Através dessas palavras que nós acabamos de ler, Salomão, ele está chamando a nossa atenção. Chamando a nossa atenção para a ação, para o agir, para o trabalhar de Deus, não só na vida humana, na vida das pessoas, mas para o agir, o trabalhar de Deus na vida de toda a sua criação, incluindo aqui até mesmo a natureza. É isso que Salomão nos mostra, é isso que Salomão nos ensina. Em primeiro lugar, em relação ao homem, o que é que Salomão aqui nos mostra? Que Deus, meus irmãos, que Deus, minhas irmãs, é o responsável pela nossa vinda a este mundo. Deus é o responsável pela nossa existência neste mundo. Deus, ele é o responsável pela nossa partida deste mundo. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Salomão mostra que Deus é responsável pela nossa vinda, pela nossa existência e pela nossa partida deste mundo. É por isso que ele diz que há tempo de nascer e também há tempo de morrer. Mas não só isso. Em segundo lugar, Salomão nos ensina que Deus, ele age na natureza, que Deus, ele age na criação. Fazendo como? Proporcionando as estações, que nos permite plantar e depois nos permite colher, em cada estação, conforme a ordenação de Deus dentro da sua criação. Então, quando você considera esses pontos, quando você considera essas verdades, o que é que você aprende? Que esse tempo que nós temos aqui, que esse tempo que nós temos agora, é o tempo no qual
Deus não só cria, mas Deus sustenta não só a vida humana, mas também a própria natureza, para mostrar a soberania que Ele, Deus, tem sobre todas as coisas. É nesse tempo, meus irmãos, é nesse momento, minhas irmãs, que a gente consegue perceber o agir de Deus na nossa vida, que a gente consegue perceber o agir de Deus na vida da natureza, quer seja quando Ele nos cria, nos traz para esse mundo, quer seja quando Ele nos leva deste mundo, quer seja quando Ele organiza as estações do ano, que são apropriadas para a semeadura, para a colheita, e assim sustente toda a sua obra de criação. E aí, quando você pensa nessas palavras de Salomão, e você considera o ensino geral das Escrituras Sagradas, você chega de fato à conclusão que é isso que acontece, ou seja, Deus controlando as nossas vidas e, por extensão, Deus controlando toda a sua criação. Quando? Agora, nesse tempo. Quando? Agora, nesse momento. Veja, por exemplo, lá no Salmo 139, versículo 16, texto conhecidíssimo nosso, mostrando o controle que Deus tem sobre a nossa vida, o nosso tempo aqui neste mundo. Não existe acaso, não existe nada aleatório, mas sim o controle de Deus sobre cada fato relacionado à nossa vida. Olha só, Salmo 139, versículo de número 16. Salmo 139, versículo de número 16. Salmo 139, versículo 16, ok? Olha só o que Davi aqui nos ensina sobre esse controle de Deus em relação à nossa vida agora, no tempo, agora, no momento. Ele diz, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, veja agora, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos os nossos dias, aquilo que a gente vai passar, aquilo que a gente vai desfrutar, aquilo que a gente vai enfrentar, tudo foi cronologicamente organizado por Deus. E ele fala, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, veja, quando nenhum deles havia ainda. Veja, meus irmãos, coisa fantástica. Nós somos bilhões de pessoas hoje. E se você pegar por extensão toda a história da humanidade, você vai ter bilhões e bilhões de pessoas. E Deus tem um registro de tudo aquilo que vai suceder, de tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida, sem que a gente venha perder a nossa responsabilidade. Deus, ele faz isso, mostrando o controle que ele tem sobre a nossa vida. Um pouco mais adiante, abram aí, por favor, lá em Lucas capítulo 12, aqui mostrando que nós não temos o controle da nossa vida. A gente não pode acrescentar um só dia da nossa existência, no tempo que for o tempo determinado por Deus, para a nossa partida, para a eternidade, vai acontecer. E ninguém vai mudar isso. Ninguém. É no tempo que isso vai se dar. E Deus tem esse controle. Lucas 12, versículo 25. Lucas 12, versículo 25. Aqui é uma pergunta que, de certa forma, de pronto você já tem a resposta. Lucas 12, 25. Olha só o que diz aqui, Cristo falando. Qual de vós, veja, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui no sentido de tempo, a gente não acrescenta um segundo, a gente não acrescenta um minuto, a gente não acrescenta uma hora, a gente não acrescenta um dia, a gente não acrescenta uma semana, um mês, um ano, não. No tempo que chega, o momento da nossa partida, nós iremos, seja de morte matada, seja de morte morrida. O fato é que nós iremos, e a gente não vai ultrapassar um milésimo de segundo daquilo que Deus determinou. Então veja, é no tempo que a gente observa o controle absoluto que Deus tem sobre a nossa vida. O dia do nosso nascimento, o dia da nossa morte e todas as circunstâncias que estão envolvidas entre o nosso nascimento e a nossa morte. Nada passa sem que Deus não saiba, sem que Deus não permita, sem que Deus não determine. Isso em relação à nossa vida. Mas conforme Salomão falou, não só em relação à nossa vida, também em relação à própria natureza, o curso, vamos assim dizer, normal que a natureza ela vai seguindo dentro das suas estações. Até nisso Deus também tem um controle todo especial. É por isso que Salomão diz que há tempo de plantar, há tempo de colher,
Você planta nas estações que são favoráveis ao plantio, você vai colher nas estações que são determinadas para a colheita. Então tudo isso é regulado por Deus nesse tempo presente. Olha só o que a gente encontra lá em Atos 14, versículo 17. Isso aqui é Paulo pregando. Olha só o que Paulo fala na pregação. Olha só o que Paulo fala na pregação. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Talvez eu não tenha oportunidade. Vai que eu parta para a eternidade e eu não posso falar mais. Paulo, ele tinha 2 métodos quando ele anunciava a palavra, a depender do público para o qual ele se dirigia. Quando ele ia falar para os judeus, ele ia para onde? Para a sinagoga. E ele puxava o assunto como? Falando acerca da lei. Quando ele ia para os gentios, via de regra isso não acontecia na sinagoga, via de regra acontecia em praça pública. E o que é que ele falava? Falava coisas relacionadas à criação, porque os gentios não sabiam da lei, então ficava difícil pregar a partir disso. Então ele chamava sempre a atenção para fatos da criação, mas ele sempre tinha uma forma de puxar a conversa para poder pregar o evangelho a depender do público. É o que vai acontecer aqui. Está falando para gentios, não toca na lei. Está falando para gentios, fala das coisas no seu sentido geral, da criação, entendeu? Para a partir daí mostrar Deus. Então olha só o que ele faz, versículo 17, Atos 14, versículo 17. O que é que a gente está vendo? Que o tempo nos faz sentir a bênção de Deus na criação. A criação em nos trazer esse mundo e estar conosco ao longo de toda a nossa vida aqui neste mundo, e também escolher o dia da nossa partida deste mundo. A criação no sentido de manter esse mundo através de chuvas, de estações frutíferas, para que assim a gente possa da terra tirar o nosso sustento e prosseguir na nossa caminhada aqui neste mundo. Qual é a verdade? Qual é a lição que a gente extrai desse ponto aqui da nossa consideração? Irmãos e irmãs, o tempo presente, esse tempo de agora, esse tempo de hoje, é o momento, meus irmãos, é um instante, minhas irmãs, de nós pararmos e contemplarmos a beleza e a bondade de Deus em relação às nossas vidas. Deus, ele está agindo em nós desde o nosso nascimento e continuará agindo, nos sustentando, quer ser no sentido físico, quer ser no sentido espiritual. Deus, ele está agindo em toda a criação, se revelando no sentido geral, através das coisas que foram criadas. E qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa obrigação diante desse quadro? Podermos enxergar a Deus, podermos glorificar o Senhor, não fazendo como algumas pessoas fazem, que, conforme nós acabamos de dizer, ao invés de estar glorificando a Deus pelos benefícios que recebe de Deus, estão agradecendo a seres humanos como nós, falhos, pecadores, desvirtuando todo o propósito divino. Isso é erro, meus irmãos. Então, enquanto cristãos que temos essa visão, essa mentalidade, a gente precisa ter esse costume, essa postura de quê? Reconhecer as obras de Deus para poder glorificá-lo. Hoje, por exemplo, que dia é hoje? Domingo, dia do Senhor. É o dia em que a gente para as nossas obras, os nossos trabalhos, os nossos afazeres. E uma das coisas que nós deveríamos fazer nesse dia é que, uma vez que a gente para o nosso trabalho, as nossas obras, os nossos afazeres, a gente faça o quê? A gente contemple a obra, o trabalho de Deus, quer seja quando nos salvou, quer seja quando nos sustenta física e espiritualmente. Então hoje é um dia propício, porque de certa forma você sai um pouco da sua rotina, você sai um pouco das suas preocupações, você sai um pouco de todas as suas angústias que marcam o nosso dia a dia, e aí você cessa as suas obras. Então, quando você faz isso, aproveita esse tempo, aproveita esse momento. Para quê? Para poder contemplar a Deus, contemplar a sua obra, contemplar a sua bondade, contemplar a sua graça, que diariamente se manifesta, diariamente se revela e se revela em nossas vidas. Essa é a nossa obrigação, meus irmãos, porque quando a gente não faz isso, quando a gente não exercita isso, a gente fica insensível. Parece que a gente vive essa vida sendo dirigido pelo acaso. Parece que a gente vive essa vida na nossa força, na nossa dependência. E não se passa às vezes na nossa mente, não se passa às vezes no nosso coração, que Deus, ele está
conduzindo todos os nossos passos. Tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente experimenta. É interessante, né? Não sei se vocês já fizeram essa análise, não sei se vocês já consideraram isso, mas via de regra, tudo que acontece na nossa vida, para que a gente esteja aqui e agora, se deu a determinadas decisões que nós tomamos no passado, que mudou drasticamente o curso da nossa vida. A gente podia ter tomado um outro rumo, a gente podia ter tomado um outro caminho, e talvez nós não estivéssemos aqui hoje agora. Então, quem foi o responsável por essa mudança de curso para que se harmonizasse com o seu propósito? Deus. E a gente não explica, mas por que isso? Por que aquilo, entendeu? Mas é o trabalhar de Deus, meus irmãos, na nossa vida. Nós não estamos sendo conduzidos pelo acaso. Tenha sempre essa convicção, tenha sempre essa consciência. Deus, Ele está nos conduzindo nos mínimos passos, nos mínimos momentos da nossa vida, e a gente vai ver lá na frente, para o bom, para o melhor, para o excelente. Então considere isso, que Deus age, está agindo nos mínimos detalhes em relação à sua vida. Tem coisa que a gente não explica, somente Mário, tem coisa que a gente não consegue explicar, como a gente viu, né? Questão de suicídio, de eutanásia, de uma bala perdida, a gente não consegue explicar essas coisas, porque a gente é limitado, mas dentro do plano de Deus, Ele sabe o que está fazendo na nossa e na vida das outras pessoas. Na eternidade, a gente vai ter um vislumbre disso e vai ficar muito mais fácil da gente poder enxergar essa beleza.